Boa noite, me chamarei aqui pelo nome fictício de Felipe. E todos os outros nomes neste relato também serão fictícios, para guardar a privacidade de todos. O meu relato se inicia em 2006, em uma casa em uma cidade de interior chamada Trairi. Mas antes de iniciar o relato, eu darei uma breve explicação para que todos possam compreender sem dificuldade. Bem, sou filho adotivo. Fui deixado na porta dos meus pais adotivos logo após o parto, em uma caixa de papelão. Não conheço os meus pais de sangue, mas sei que eles eram muito pobres, a ponto de não ter o suficiente para me criar. Na verdade, eles mal tinham o suficiente para viver eles mesmos. A minha mãe adotiva sempre dizia que o meu pai era um homem muito bonito, alto e de olhos verdes. Muitas vezes ela dizia que ele parecia ser um estrangeiro. E a minha mãe de sangue também era uma bela mulher. Mas, infelizmente, os dois não seguiram caminhos bons na vida e acabaram em uma situação muito ruim com o tempo. Bom, eu cresci em uma boa família. Somos muito religiosos e fui ensinado os padrões da igreja desde pequeno. Mas desde pequeno, eu também era um menino muito atrevido e muito arteiro, se é que me entendem. Os meus pais adotivos nunca foram muito fiéis um ao outro. Então, não demorou muito para que eles tivessem uma separação. E após o divórcio, eu e a minha mãe fomos passar alguns meses na cidade de Trairi, até que as coisas estivessem prontas na casa da minha avó, para que assim então pudéssemos nos mudar para lá. Sempre gostei muito de subir em árvores e da natureza. Adorava passar os dias brincando com as outras crianças no imenso terreno em que nós morávamos. Me lembro que aos fundos deste terreno também havia um rio, onde eu adorava tomar banho e vivia pedindo para que a minha mãe fosse comigo. Os primeiros dias no Trairi foram tranquilos, típico de uma cidade de interior mesmo. Ninguém mexia com ninguém, e a paz reinava pelo ambiente, exceto por algumas lendas da região como a mula sem cabeça, lobisomens, sacis e outras aparições, que no geral eram apenas histórias que os mais velhos gostavam de contar. Eu costumava ficar brincando com as crianças do local até tarde da noite, já que não tínhamos muito o que fazer por ali. Brincávamos inclusive de subir nas árvores e ficar mexendo com os galhos, fingindo estar em uma boiada. Porém, em uma noite, nós decidimos brincar de esconde-esconde. Era perfeito, pois estava escuro e seria mais difícil de encontrar alguém. Começamos a brincadeira e logo fomos todos procurar os nossos esconderijos. Eu, como não era nem um pouco bobo, corri para uma casa abandonada ao lado do terreno, onde sabia que ninguém iria ter coragem de me buscar. E eu estava certo. Este foi o melhor esconderijo e a pior decisão da minha vida. Fiquei lá por alguns minutos e percebi que talvez ninguém realmente fosse me encontrar ali. Mas no momento em que fiz menção de sair dali, senti um arrepio no meu corpo, como se tivesse uma presença muito forte e pesada ao meu lado. E foi aí que eu iniciei o maior pesadelo de toda a minha vida. Ao me virar,
eu vi que havia uma criatura imensa e negra que estava atrás de mim. Os seus olhos eram vermelhos e brilhavam como luzes de uma árvore de Natal. Aquela coisa estava parada apenas me observando e parecia até meio assustado também. Mas apesar de não me atacar, eu senti todos os nervos do meu corpo me dizerem para sair dali o mais rápido possível. E depois de alguns segundos encarando aquilo, eu decidi correr. Aquela coisa ainda tentou me segurar, mas eu fui mais rápido e consegui fugir. Quando cheguei em casa, contei para todos o que havia visto. Porém, todos riram de mim. Eu chorava muito, mas ao invés de receber apoio, a única coisa que escutava eram risadas em meio ao meu desespero. E pessoas dizendo que era apenas a minha imaginação. Naquele momento, eu percebi que estava sozinho. Após um tempo, fomos embora daquele lugar. E eu fui passar alguns dias na casa do meu pai. Mas eu sentia que algo estava diferente, pois aquela presença estava sempre aqui comigo. E até mesmo meu próprio corpo estava em sinal de alerta por várias semanas desde aquele dia. Eu até pensava em contar algo, mas sabia que a única coisa que receberia era uma risada ou uma lição de moral sobre a minha imaginação fértil. Após alguns dias na casa do meu pai, eu comecei a acordar durante a noite e caminhar de olhos fechados, ou até mesmo correr pela casa. O meu pai disse que teve uma noite em que ele acordou e me viu correndo entre os corredores, e que em um momento eu apenas corri até o quarto dele e pulei na cama. Estava claro que havia algo de errado comigo, mas parecia que apenas eu percebia isso. Os meus olhos estavam mudando de cor também. Naturalmente, eles eram castanhos, mas dali em diante estavam se tornando verde. E a cada dia eles ficavam mais verde ainda. O mais estranho de tudo isso é que as pessoas pareciam sempre ficar hipnotizadas pelos meus olhos. E bastava eu pedir algo e olhar nos olhos das pessoas que elas achavam um motivo justo para me fazer aquilo. Comecei a ter premonições também, e inclusive a fazer algumas coisas acontecerem apenas falando. Não era algo que eu fazia segundo a minha própria vontade. Eu apenas sentia e falava. Ao passar do tempo, essas coisas foram piorando, e eu fui tentando lidar com isso da forma que conseguia. Houve um dia em que eu estava dormindo na sala da casa do meu pai, e de repente algo começou a forçar a janela. Eu sentia que ela iria se abrir a qualquer momento, e aquilo me deixou em pânico, e eu fiquei paralisado por alguns segundos, até que consegui gritar pelo meu pai, e ele pegou a arma que ele tinha em casa, mas a essa altura aquilo já havia ido embora. Os meus instintos estavam totalmente diferentes de quando eu era menor. Eu sempre fui alguém muito calmo na minha adolescência e sempre evitei qualquer conflito. Mas todos os meus nervos me faziam enfurecer sempre que alguém passava demais do meu ponto pessoal, ou sempre que alguém se aproximava muito de algo que era meu.
sendo um amigo, namorada ou até mesmo um objeto. Porém, eu sempre contive esta raiva dentro de mim. Algumas vezes, eu jurava que conseguia escutar a pulsação do sangue correndo nas veias das pessoas. E também sabia quando as garotas estavam excitadas ou menstruadas, pois o cheiro era extremamente forte para mim. Eu costumo sempre fazer uma comparação para explicar esta minha ira. Imagine que você está preso em uma cela sem comida e água por vários meses. E de repente, alguém coloca um prato de comida com a sua comida predileta ao lado das grades de sua cela. Você só precisa pegar, mas você tenta se segurar ao máximo. Esta é a sensação que eu sinto. Sinto que não conseguiria parar se essa raiva toda se soltasse. E sinto que poderia de fato matar alguém facilmente. E também comer a carne desta pessoa. Por muito tempo eu fui em psicólogos e psiquiatras, mas nada do que era feito resolvia realmente algo. Eu sentia que havia algo dentro de mim que eu não sabia se era parte de mim ou não. E eu não estava completamente errado. Durante a minha vida, eu acabei estudando um pouco sobre o sobrenatural e sobre a licantropia também, como a maioria no geral conhece. Porém, eu nunca tive uma certeza plena sobre algo. Algumas pessoas me diziam que eu havia sido um bruxo muito poderoso na outra vida, e que também utilizava a licantropia, entre outras coisas. Outras pessoas diziam que viam um lobo negro e de olhos verdes quando olhavam para mim, e que este lobo se enfurecia quando eu estava triste. Acreditem, eu demorei anos e mais anos até começar a aceitar que de fato poderia ter algo a ver com isso. Mas é simplesmente algo que não se pode negar, principalmente quando você mesmo está vivenciando isso diariamente. Eu cheguei a ajudar algumas pessoas que tinham problemas parecidos com os meus a lidar com isso. E tinha um grupo de pessoas que se chamavam carinhosamente de Matilha. Mas por conta de alguns conflitos e acontecimentos do passado, eu tive que me separar deles e cortar laços. Inclusive, se algum de vocês estiver vendo isso, eu peço perdão. E peço que entendam que nada do que fiz foi para prejudicar qualquer um de vocês, mas sim para proteger e ajudar. Um desses membros era um garoto chamado Luiz, que sofria bullying e que me pediu ajuda para se transformar em lobisomem e se vingar. Mas eu acabei mostrando a ele que havia outras formas de superar aquilo e se tornar alguém melhor. E não, eu não me transformo em lobisomem. Acredito que tem alguns motivos para isso não acontecer. Primeiro, por eu nunca ter permitido que a minha raiva falasse mais alto do que eu mesmo. E segundo, porque apesar de estudar alguns assuntos ocultos e até saber rituais e iniciações para isso, eu nunca pratiquei nenhum deles. Apenas estudei com o intuito de compreender a mim mesmo e as coisas que aconteciam ao meu redor. A minha força é muito grande e aumenta muito quando eu uso da raiva, chegando ao ponto de quebrar concretos com apenas um único soco. A minha audição também pode ser aprimorada se eu me focar em algo que eu queira realmente ouvir.
os meus reflexos também são excelentes, mas se aprimoram automaticamente se o meu corpo estiver em uma situação de risco. Sim, tiveram momentos onde me descontrolei por conta da raiva, mas para aqueles que sofrem com isso e querem saber como eu me contive, basta que vocês tenham pessoas especiais para vocês. Sim, pessoas que vocês amam de verdade e pelas quais vocês dariam a própria vida. Pode parecer que não, mas isso pode ser uma chave muito importante para retornar à consciência e também para se controlar com muito mais facilidade. Hoje em dia, as minhas habilidades surgem apenas quando realmente é necessário, mas acredito que isso seja pelo fato de que eu não costumo excitar ou aprimorar nada disso. Tenho certeza que algumas pessoas vão ver este relato e achar que realmente é às mil maravilhas ter algo assim. Mas não é. Contei aqui apenas algumas coisas. Mas junto com isso, também vem visões que prefiro não descrever, que são vozes, toques, gritos no meio do seu sono, sensações estranhas e um contato com o sobrenatural que facilmente poderia levar qualquer pessoa a perder a própria sanidade mental. O meu intuito neste relato foi de desabafar um pouco do que passei ao longo desses anos e talvez tentar alertar algumas pessoas de que essas coisas existem de verdade e que não se devem brincar com isso. Hoje em dia, essas coisas têm se intensificado e a cada dia eu me sinto mais tentado a ceder a isso e me tornar um animal irracional. Porém, eu continuo mantendo o controle. Daqui a algumas semanas, estarei viajando em busca de mais conhecimento e de formas de aprimorar a mim mesmo, sem precisar me transformar em algo que eu não preciso ser. Deixarei aqui um pequeno print de uma conversa minha com um bispo que tem me ajudado, para que vocês possam ver que essas coisas realmente não são algo a se brincar. Ainda não sei se vou conseguir me conter, mas caso não consiga, vou criar uma matilha verdadeira, pois como todos sabemos, o mundo está repleto de perigos, e viver sozinho não é uma opção saudável. Espero que tenham gostado deste pequeno relato, que foi mais um desabafo. Não irei contar muitas coisas porque o relato ficaria realmente grande. E também acredito que não seria muito necessário. Agora, deixarei o print da conversa minha com o bispo. E deixarei também uma foto da vista do meu paradeiro atual, para caso alguns de vocês queiram me procurar por ajuda. Obrigado a todos e boa noite.